Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está me vendo, mas que bom que você está aí me vendo. O que nós vamos ver hoje é quem é Deus. Que é isso, Deus? Deus, o que é? A gente precisa saber, porque a Bíblia é bem clara do que é Deus. Muito tem se falado que é Deus, todo mundo tem um pouco de ideia do que seja Deus. E cada um tem para si um Deus. E tem para si, como se diz, o que eles acham que é Deus. Mas o que eu vou falar é o que está na Bíblia. E é o que a Bíblia revela o que é Deus. Deus, ele é revelado no capítulo 1, no primeiro capítulo do livro de João, do Evangelho de João. Então, nós vamos ler alguns versículos do livro de João, do capítulo 1. Vamos ler João 1, do 1 ao 3. E depois nós vamos pular para o versículo 14. Então, lendo o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2: Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3: Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Pulando para o versículo 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Algumas pessoas traduzem a palavra verbo como palavra, e diz que verbo é a mesma coisa que palavra. Mas a palavra em grego, eu não estou lembrada que é a palavra em grego, mas se for pesquisar, quando se fala verbo na Bíblia, e nesse versículo é usada uma palavra que a tradução dela para o português é melhor traduzida como a palavra ação, mover, ação. Então, a gente entende que no princípio era a ação. Então, antes de tudo, o que havia era a ação, e toda a ação era ele. Todo o movimento era ele. Ele era um movimento, ele era a ação, primeira ação, o primeiro mover era ele, antes de tudo. E nós vemos também, no decorrer desses versículos em que a gente leu, que essa ação, né, era Deus. E o que é Deus? A gente entende muito que Deus é a mesma coisa que poder. Então, quando você fala é Deus, a gente está falando que é um poder. Então, traduzindo a Bíblia, ela fica assim. Vou ler aqui que eu anotei aqui como fica realmente a tradução para o português. No princípio era a ação, e a ação estava com o poder, e a ação era o poder. Ele estava no princípio com o poder. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Entende que Deus é um poder? Então, gente, eu vou estar sempre mencionando aqui para a palavra Deus, onde tiver escrito Deus, eu vou estar lendo como o poder antes de tudo, que é o que exatamente Deus é. Então, esmiuçando toda a palavra, esmiuçando tudo, o que nós podemos entender então? Que como está escrito isso, a ação estava com o poder. Por quê? Verbo, nós sabemos então que a melhor tradução para a palavra verbo quer dizer ação. Por quê? Por quê? Porque verbo, a gente fala, é uma ação. Isso a gente entende no português, na língua portuguesa. A língua portuguesa traduz a palavra verbo como ação. Então, todo movimento, toda atitude, tudo que age é uma ação. A gente fala, corre, eu corro. Correr é uma ação. Então, ação é eu pulo. Pular é uma ação. E essa ação pode ser conjugada, né? Eu pulo, tu pulas, nós pulamos, vós pulais. Então, essa ação é que era Deus. Ele era tudo, qualquer movimento que existia no princípio era Deus. Então, entendemos que já começa assim falando. No princípio era a ação.
E quem era essa ação? Ele continua dizendo. E a ação estava com poder. E a ação era o poder. Então, nós entendemos aqui que a melhor revelação para quem era Deus é que ele era o poder antes de tudo. Aí vai continuar dizendo que o poder antes de tudo, né? Ele estava no princípio com o poder. E aí então infantiliza mais aquilo, dá mais visão, mais para esse detalhe, de que a ação, os movimentos tinham um poder. Mas o que é esse poder? Que poder é esse que existia? Que poder é este que era qualquer ação, qualquer movimento, toda movimentação, toda ação, toda atitude era ele. E tudo que se movia era ele. Porque se no princípio ele era a ação, é porque não tinha outra coisa. No princípio, tudo que se movia, a ação era ele. Hoje não é mais. Existem outras ações, existem outros seres. Mas, no princípio, tudo que se refere à ação era ele. No versículo 14 fica assim, então, o versículo traduzindo melhor para a melhor tradução, mais clara ao pé da letra do que significa o versículo 14. Ele é traduzido pelo seguinte: E a ação se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Vamos agora entender o que quer dizer o versículo 14. Se o poder, antes de tudo, se fez carne, então ele virou um ser humano, né? Tá, ok. Até aqui nós entendemos. E fala também que ele habitou entre nós. Então, a gente entende já aqui que esse poder, antes de tudo, se fez um ser humano. Ele se tornou, ele se transformou em um ser humano. E esse ser humano, ele esteve entre nós. Ok, entendemos até aqui. E agora, fala também que esse ser humano tinha uma glória. E explica aqui como era essa glória. Como era essa glória? Era a glória do unigênito do Pai. A palavra unigênito é muito traduzido pelo quem foi primeiro feito, primeiro criado. Mas a palavra unigênito também pode ser traduzida por uma outra palavra. Qual palavra? Pioneiro. Então podemos ver o seguinte: e vimos sua glória como glória pioneira do Pai, cheio de graça e verdade. Porque pioneiro é a mesma coisa que unigênito. Unigênito é aquilo que veio antes de alguma coisa. E pioneiro também vem antes de alguma coisa. Entende? Agora, por que fala unigênito do Pai? Né? Por que unigênito do Pai? Unigênito do Pai porque não é o filho primeiro do Pai. Mas aqui fala, e claramente nós podemos ver aqui que não está falando do filho do Pai. Aqui está falando da glória pioneira, da glória pioneira de um pai. Por quê? Porque todo pai, ele tem uma glória pioneira. Qual é essa glória pioneira? De ter as primeiras características, de ter a primeira personalidade que vai dar origem a outros seres. Entendeu? Ele é pioneiro, que ele veio primeiro que o filho. Pioneiro porque depois dele veio outras coisas. E essas coisas são os filhos. Mas aqui não tá falando das coisas que vêm dele. Aqui não tá falando da glória dos que veio depois. Aqui tá falando da glória do que veio primeiro. É a glória do Pai. A glória de quem veio primeiro. Então a gente entende que a glória pioneira do Pai, a glória unigênita do Pai, refere-se a todos os pais. Todos os pais que por serem pais,
é feita uma comparação de que existe a glória de ser o primeiro, antes do filho. O primeiro homem, antes do filho ou filha. Porque ele é o primeiro a carregar os genes, né? Ele é o primeiro a carregar a personalidade, ele é o primeiro a carregar as características que depois, posteriormente, o filho irá ter. Antes de dizer a glória do pai, por que não dizer a glória da mãe? Vou explicar. É dita a glória do pai porque esse poder que veio antes de tudo escolheu se masculinizar. Isso é sem dúvidas. Não tem como dizer o contrário. A glória do pai é porque esse ser, o poder que veio antes de tudo, escolheu se manifestar como masculino. Resolveu se autonomear como um ser masculino, como um pai que originou tudo e todos. Depois é explicado como é essa glória. Como é a glória unigênita? Como é a glória unigênita do Pai? A glória unigênita do Pai é porque ele era o primeiro. E por ele ser o primeiro, né? É que ele é cheio de graça e de verdade. Porque graça quer dizer que ele é belo. É um poder belo. É um poder de graça. Graciado. A gente fala, olha que gracinha, não é mesmo? Por quê? A gente quis dizer, nossa, olha que belo. Então, esse poder é belo. E o que mais ele é? Verdade. E por que ele é verdade? Porque ele é realidade. É visível, é hoje, é real, é realidade. É o que realmente estava acontecendo. É o que realmente era. Entendemos então que o único poder, a única ação existente era alguém do qual veio antes de tudo. Então, entendendo que a melhor tradução para a palavra Deus é poder, e a melhor tradução para a palavra verbo é ação, entendemos que antes de tudo, a princípio de tudo, na origem de tudo, no início, antes de tudo, tudo que existia, tudo que se movia era um poder, e esse poder era Deus. E esse Deus, ele era a única coisa que existia. Então, você fica aí com mais um vídeo e amanhã voltamos com continuação do estudo da Bíblia para entendermos o que realmente ela quer dizer, o que realmente esse Deus verdadeiro quer nos falar. Tchau, tchau, Shalom Adonai, beijo de luz!